Hoje a gente vai fundo em uma das ideias mais transformadoras do clássico de Stephen Covey. E olha, não é só sobre listar os 7 hábitos não. O lance é a única virada de chave, sabe? Aquela que faz todo o resto funcionar. Bora lá. Aposto que essa frase soa familiar, né? Aquela sensação de peso constante, de ter uma montanha de coisas pra fazer e o tempo parece que escorre pelos dedos. É uma coisa que, nossa, todo mundo sente, uma frustração que bate quase todo dia. E aí o que a gente faz quando se sente assim? A gente corre atrás do quê? De soluções rápidas, claro. Um aplicativo novo de produtividade, uma técnica de gestão do tempo que alguém indicou, qualquer coisa, né? Que prometa um alívio, tipo pra ontem. Pois é, só que aí é que tá o pulo do gato. Essas soluções, elas são tipo uma aspirina, sabe? Aliviam uma dor de cabeça na hora, mas não vão curar a causa real do problema, aquela doença crônica que tá ali por baixo de tudo. E o Covey, ele percebeu uma coisa interessante. Ele viu que por uns 50 anos, a literatura de sucesso estava toda focada nessas técnicas bem superficiais. Ele deu um nome para isso, ética da personalidade. É aquela ideia de focar na imagem pública, sabe? Em habilidades e truques que parecem ótimos por fora, mas que não chegam nem perto da raiz do problema. Basicamente, essa abordagem é o que ele chama de fora para dentro. É tudo sobre aparência e não sobre a essência. Dá um alívio ali na hora, sim, mas não gera uma mudança de verdade duradoura. E é por isso que os mesmos problemas, eles sempre acabam voltando. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. A gente chega no ponto central. O problema não é bem o que a gente faz, é como a gente vê o problema. A chave está toda nas lentes que a gente usa para enxergar o mundo. Dá uma olhada bem atenta nessa imagem aqui. É um clássico. O que salta aos olhos primeiro? Tenta guardar essa primeira impressão aí na mente por um segundinho. E aí, algumas pessoas vão ver de cara uma moça elegante, talvez uma modelo. Outras vão enxergar uma senhora com um ar meio triste. Olha que louco! 2 pessoas olhando para a mesmíssima coisa e vendo imagens totalmente diferentes. E o mais importante, ninguém está errado. A questão é que cada uma está usando um par de lentes diferentes. Então, essa lente é o que o Covey chama de paradigma. Pensa nele como se fosse o nosso mapa mental do mundo. E o mapa, como a gente sabe, não é o território de verdade, né? É só uma representação dele. E são esses paradigmas, esses mapas, que acabam guiando tudo. Nosso comportamento, nossas atitudes. E se a gente olha para a história, ela tá lotada de exemplos de como uma mudança de paradigma pode virar o jogo completamente. Desde a ideia de que a Terra não é o centro do universo, até a forma como a gente entende doenças ou a sociedade. Uma única mudança no jeito de ver as coisas, nossa, pode abrir portas para avanços assim gigantescos. Essa frase do Einstein, né, ela resume tudo perfeitamente. Pra gente resolver aqueles problemas que se arrastam, os problemas crônicos, não dá pra continuar pensando do mesmo jeito de antes. É preciso um novo nível de pensamento. Precisa de uma mudança de paradigma. E a grande solução que o Covey traz é exatamente essa, uma mudança de paradigma. Uma que ele chama de dentro para fora. A ideia é parar de focar nas coisas externas e voltar a olhar para dentro, para o nosso caráter. Olha, a diferença aqui é gritante. De um lado, a ética do caráter, que é baseada em princípios tipo integridade. Do outro, a ética da personalidade, que foca na imagem, na técnica. Uma que é resultado que dura, a outra que é um alívio rápido. Fica bem claro qual das duas é a base de verdade, né? O caráter. Agora, pra gente entender de verdade o primeiro hábito, que é o mais importante de todos, a proatividade, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas que existem sobre a resiliência do ser humano. A história é sobre Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra e foi prisioneiro em campos de extermínio nazistas. Imagina, ele perdeu quase toda a família. Viveu coisas que a gente nem consegue conceber. Tortura, humilhação constante. Os captores dele, eles controlavam absolutamente tudo. O que acontecia com o corpo dele, para onde ele ia, o que ele comia. Pensa nisso, todo mundo externo dele estava nas mãos de outras pessoas. Só que foi exatamente ali, naquele inferno, nu e sozinho, que o Frankl descobriu uma coisa. Uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém, podia tirar dele. A liberdade de escolher a sua resposta para tudo aquilo. Podiam controlar o estímulo, o que acontecia com ele, mas a resposta era só dele.
E esse é o modelo proativo. É simples. Entre o que acontece com a gente, o estímulo, e a nossa reação, a resposta, existe um espaço, um pequeno espaço. E é nesse espaço que mora o nosso poder de escolher, a nossa liberdade. Essa é a pura essência da proatividade. Essa liberdade de escolha é a fundação de todos os outros hábitos. É o que permite que a gente atue em vez de só reagir às coisas. Então, vamos ver como trazer isso para a vida real, para a prática. É incrível como o jeito que a gente fala entrega o jogo, né? A linguagem reativa, ela joga a culpa nas circunstâncias, põe o poder lá fora. É aquela coisa do, não tem nada que eu possa fazer. Já a linguagem proativa, ela foca no que dá para fazer, ela chama a responsabilidade para si. É o, beleza, vamos ver quais são as nossas opções. Para ajudar nisso, o Covey traz a ideia de 2 círculos. Pensa assim, tem o círculo de preocupação, que é onde está tudo que afeta, mas que não se tem controle, tipo a economia, o que os outros pensam. E tem o círculo de influência. Ali dentro está tudo que pode ser mudado, os próprios hábitos, as habilidades, a atitude. E a chave para ser mais eficaz é simples, mas é poderosa. Focar toda a sua energia no círculo de influência. E essa frase do Goethe, ela fecha essa ideia com chave de ouro. Quando a gente foca no nosso círculo de influência, a gente não muda só a gente mesmo. A gente acaba inspirando o potencial nos outros também. Porque passamos a tratar as pessoas não só pelo que elas são agora, mas pelo que elas podem se tornar. Então a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. Se a gente deixar de lado por um momento tudo aquilo que não dá para controlar, qual é o primeiro passo, por menor que seja, que se pode dar hoje, agora mesmo? Algo que esteja totalmente dentro do seu círculo de influência e que comece essa grande mudança de dentro para fora.